Olá, senhores, como vão? Espero que estejam bem. Nós estamos aqui hoje para falar sobre o segundo momento da Primeira Guerra Mundial. A gente vai começar a desenvolver um pouco mais, falar um pouco mais sobre os combates, mas antes vamos fazer uma revisão do que a gente já viu até agora. Bom, nós temos como antecedentes da Primeira Guerra, que a gente falou bastante aqui na aula anterior, um dos fatores primordiais, o neocolonialismo, que são aquelas disputas imperialistas sobre territórios no continente africano e no continente asiático. Essas disputas que eram lideradas por nações imperialistas do continente europeu, principalmente Inglaterra, França e Alemanha. Outro fator importante, que nós vimos na aula anterior, são as tensões nacionalistas que vão explodir na região dos Balcãs, através do movimento nacionalista chamado de pan-eslavismo, e na região da Alemanha, do Reino da Alemanha, por meio de um movimento chamado de pan-germanismo. Outro ponto importante que nós falamos foi sobre o revanchismo francês, que surgiu, que se fortaleceu devido ao resultado da Guerra Franco-Prussiana entre França e Alemanha, conflito finalizado em 1871. Esse revanchismo teve uma força muito grande por conta de territórios que a França perdeu para a Alemanha, territórios de Alsácia e Lorena. E a última coisa que nós falamos foi sobre o estopim da guerra. O estopim foi ocasionado pelo assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. E para iniciar essa aula de hoje, nós vamos retomar esse assassinato do Francisco Ferdinando, que acabou sendo um marco muito importante para o início da Primeira Guerra Mundial. Bom, após o assassinato do Francisco Ferdinando, acontecido no finalzinho do mês de junho de 1914, vai se iniciar um conflito primeiramente diplomático entre as nações europeias, no episódio que ficou conhecido como Crise de Julho. Durante essa crise de julho, alguns países começaram a declarar guerra uns contra os outros. De imediato, logo após o assassinato do Francisco Ferdinando, o Império Austro-Húngaro declara guerra contra a Sérvia. A Sérvia era aliada da Rússia, então imediatamente a Rússia declara guerra contra o Império Austro-Húngaro,
que era apoiado pela Alemanha. A Alemanha declara guerra contra a Rússia. E a França, que era aliada da Rússia, declara guerra contra a Alemanha. A partir daí, o conflito ele começa a se desenvolver. A declaração de guerra do Império Austro-Húngaro contra a Sérvia de início foi a tentativa do Império Austro-Húngaro de diminuir a força dos movimentos que tinham na Sérvia. Lembra daquele movimento que eu chamei de que a gente chama de pan-eslavismo. Então, a declaração de guerra do Império Austro-Húngaro contra a Sérvia teve esse intuito de enfraquecer o movimento, de enfraquecer essas tensões nacionalistas que eram decorrentes desse pensamento do pan-eslavismo. Após o início aí dessas declarações de guerra, a Alemanha vai invadir a Bélgica que era um país neutro, que fica ali entre a Alemanha e a França. Quando invade a Bélgica, a Alemanha vai promover uma verdadeira carnificina, provocando uma série de mortos. Logo após a Alemanha invadir a Bélgica, a Inglaterra declara guerra contra a Alemanha, porque a Alemanha já estava próxima ali do território da Inglaterra e isso poderia representar algum tipo de risco. E a partir daí a guerra começa a ganhar contornos de um volume maior de países participantes. No oeste, numa frente de batalha de quase 600 quilômetros, 7 exércitos alemães, 2 milhões de homens ao todo, invadem a França. O primeiro exército do general von Kluck cruza o rio Somme. 1º de setembro de 1914. Os oficiais alemães incentivam as suas tropas dizendo: a vitória está próxima. A entrada triunfante em Paris espera vocês. Os homens da infantaria alemã já marcharam 400 quilômetros desde o combate pesado na Bélgica em agosto de 1914. O comandante do regimento Brandenburg diz a eles: não permitiremos descanso algum ao inimigo. Suor economiza sangue. Enquanto a Alemanha estava preocupada em conquistar a Bélgica, se aproximar da Inglaterra, se aproximar no sentido de querer dominar, se aproximar da França também querendo dominar, as colônias da Alemanha na África estavam se rebelando e vários conflitos estavam acontecendo e a Alemanha estava perdendo essas colônias. Ao mesmo tempo, vários outros conflitos estavam acontecendo na região do Pacífico. Na África, franceses, britânicos e belgas atacam as colônias alemãs de Togo, Camarões, Tanganica, Ruanda e Namíbia. O objetivo? Estender os seus impérios coloniais e obter as matérias-primas necessárias para a indústria da guerra. Muitos africanos são atraídos pelo uniforme orgulhoso e bom soldo. Estes soldados lutarão com lealdade e coragem nas condições indescritíveis que todos os combatentes enfrentam. A partir daí vai começar a primeira fase da guerra, que a gente chama de Guerra de Movimento, que vai durar de agosto a novembro de 1914. Durante essa guerra de movimento, os exércitos eles vão se movimentando nos campos de batalha, principalmente os exércitos alemão e do Império Austro-Húngaro. A Alemanha queria dominar a França e depois queria dominar a Rússia na sequência. E o Império Austro-Húngaro queria dominar e queria derrotar a Sérvia. O Império Austro-Húngaro vai tentar invadir a Sérvia, só que vai acabar sendo derrotado pelos sérvios. A Alemanha, quando invade a Bélgica, eles conseguem promover, como eu disse, uma carnificina, só que ao mesmo tempo que a Alemanha está dominando a Bélgica, os russos, lá na frente oriental, invadem o território da Prússia. E aí os alemães são obrigados a recuar, são obrigados a voltar atrás para poder se proteger contra o ataque dos russos. E das últimas movimentações desses exércitos nessa fase da Guerra de Movimento é o Império Otomano, que vai tentar invadir a Rússia. E aí esse filme a gente já viu e vai ver outras vezes. Lá o Napoleão tenta invadir a Rússia lá no início do século XIX e se dá mal, e o Império Otomano vai tentar fazer a mesma coisa, invadir o território da Rússia, os soldados vão morrer de frio,
praticamente não vai sobrar nenhum soldado turco para contar a história, e os russos conseguem derrotar o Império Otomano. Lembrando que o Hitler vai tentar fazer essa manobra arriscada de novo lá na frente em 1941 e também vai se dar mal. Terminado esse período, chamado de Guerra de Movimento, vai se iniciar a segunda fase da guerra, chamada de Guerra de Posições. Mas aí é assunto para a próxima aula, para a parte 3. Muito obrigado, até mais.